Olá, eu sou Roberto Vilela, estamos na Concrete Show, diretamente do Secast, né? Mais um episódio do podcast da Camargo Química. E eu, mais uma vez, tendo o privilégio de ter ao meu lado aqui para conduzir o podcast, meu grande amigo Júlio Vequim. Um prazer, né, Roberto? Que bom estar aqui com uma estrela da engenharia, falávamos agora aí de 40 e não sei quantos anos de engenharia de formado. 40 e bolinha. Então é um prazer, uma honra a gente estar aqui dividir contigo e aqui com o nosso convidado, com o Paulo Bina, né, com alguém que tem muito para agregar para nós aqui. Tá bom. Muito obrigado a vocês, obrigado pelo convite. Okay? Sempre um prazer estar com vocês, pessoalmente, inclusive. Tá ok? E a gente vê que são pessoas interessadas, que querem avançar, querem fazer mais coisas, né? E isso também é um pouco do que a gente viveu e vive hoje, nessa fase que estamos como consultores da Monoflor, okay? Monoflor que veio para o Brasil para entender um pouco do que a tecnologia do Brasil fazia, do que eles não fazem lá fora. Apesar de estar em 26 países, tá certo? Tem outras empresas de projeto como a Monoflor em mais 8 lugares, mas mesmo assim eles tinham algumas percepções de que a gente fazia diferente. O que fazer diferente? Porque muitas vezes o pessoal fica num paradigma e não deixa avançar exatamente o lado melhor que a criatividade. Certo. Né? Aí o pessoal fica na mesmice durante anos, né? Sem conseguir, às vezes, até entender como é que o mercado está andando. Então, zona de conforto, né? O papel de vocês e de programas como esse que vocês fazem é muito bom, principalmente para os jovens, sabendo que tem coisas para fazer pela frente. Perfeito. Não tirar a fé, não tirar a crença, não tirar o otimismo de que tem coisa ainda para fazer pela frente. Sair da caixinha. Sair da caixinha. E para as pessoas que já têm um pouco mais de vivência e tudo mais, entender que tem que continuar se reinventando. Legal. Não existe essa coisa unânime, engessada, concretada, né? Não, ela é flexível. Não tem isso, né? Isso porque estão mudando os próprios conceitos. Perfeito. Materiais estão cada vez mais com maior potencial de desempenho, tanto na área do cimento, a área dos agregados, que nós trabalhamos muito pouco ainda, no meu ponto de vista, tá certo? Aditivos, adições, fibras, reforços. Então, tem muita coisa, inclusive as pessoas deviam ter essa visão quando vêm visitar um evento como esse, uma feira como essa, ter análise crítica de entender e ver qual é a possibilidade que aquilo tem na atividade dele do dia a dia. O Paulo, é interessante você estar comentando, porque ao longo dos podcasts que a gente gravou, né, são 3 dias que a gente está gravando podcast aqui na Concrete Show, e muitos dos que sentaram nessa cadeira que você está sentado aí, comentaram sobre isso, né, de toda a riqueza que um evento como a Concrete Show acaba oportunizando, seja por palestra, a gente está na frente aqui da Arena 120 Ideias, seja pela interação, né, entre os profissionais com outros, com tanta experiência quanto um pouco menos, aquilo tudo que tem de lançamento e de novidades que as empresas trazem. Então acho que isso é um evento especial e por vezes a gente percebe, né, tem alguns profissionais que acabam não vindo, acabam não participando, acabam não tendo a oportunidade de se desenvolver numa interação dessa, né, cara? Porque é uma pena, tá certo? Sim. Porque é um evento gratuito, tá certo? Que para as empresas demandou um grande investimento. Sem dúvida. Não é barato, tá certo? A equipe aqui dedicada a fazer esse trabalho de vocês de atender as pessoas, a própria locação do espaço, tá certo? Mostruário, fazer as apresentações e tudo mais. E que poderiam estar aproveitando de forma gratuita e acabam não participando. Aí a gente compensa de uma outra forma, né, Júlio? A gente grava um Secast, traz uma celebridade que nem o Paulo Bina aqui para conversar com a gente, que aí o cara no YouTube, no momento que ele está, de repente, né, sem nada para fazer, acaba tendo a oportunidade de beber na fonte e de ter o conhecimento. Eu acho que esse é o ponto importante.
Faz uma coisa pra gente, Paulo, antes da gente mergulhar de fato aqui no nosso papo, posiciona quem tá nos assistindo nesse momento, um pouco da tua história. O Júlio falou que formado há 40 Guaraná de bolho aí, né? Quase que eu tenho de vida, né? Com todo respeito, né, Paulo? E... Júlio abacalhou, né? Se sentiu agora o garotão, né? Eu sou o juvenil aqui. Não, mas assim, eu sempre falo que eu fui privilegiado, abençoado de ter podido trabalhar em empresas onde ninguém falou para não fazer. Pô, isso é muito bom, né, cara? Entendeu? Liberdade, que nem o 007 tinha permissão para matar, tinha permissão para usar. É legal isso. Então, quando você entra em empresas que você mostra que quer fazer mais e ninguém fala para você não fazer, o cara vai embora. Aproveite, abrace, tá certo? Que bênção isso, né? É uma bênção, claro. É uma bênção, né? Então eu comecei trabalhando com terraplenagem, de terraplenagem fui para concreto, numa empresa pequena. Tinha a pessoa que era mais idosa, não é certo? Que na época ele não dirigia, então eu acabei virando motorista do tio lá. Que bom. Ok? E nessa de ir para cá e para lá, verificar obras, verificar um monte de coisa, ele me ensinou, porque tínhamos na empresa que eu trabalhava a usina de asfalto, ok? Tinha a parte de empreiteira também, que eles faziam obras de saneamento e tudo mais. E o doutor Américo, que é essa pessoa, tinha a competência de saber construir com pedras. O sistema de alcantaria. E o principal, ele não tinha medo de explicar. Não tinha medo, não tinha receio de falar. Ok? Então, por isso que eu digo que a gente tem... Fui abençoado. Sim, é isso. Entendeu? Saí disso alguns meses depois, essa empresa foi comprada por uma outra multinacional, do qual o que você era aqui passou a ser, né, a formiguinha dentro de uma corporação muito maior, mas o número dentro de uma maior. Numa fase onde que nós tínhamos muitas obras boas, obras importantes, das quais ninguém queria ir porque era fim de mundo, certo? Né? Também tem isso. Tem, claro. Você precisa ter a coragem de enfrentar. Então, nisso daí, estava começando o aeroporto de Guarulhos. A gente fornecia concreto para lá, para as pistas, antes deles montarem uma usina pré-misturadora, que foi montada lá pelo consórcio. Enquanto isso, a empresa que eu trabalhava de concreto fornecia para eles lá. Fizemos toda a barragem da Penha, que é aquela que está enterrada ali no parque da Zona Leste. Ali tem uma barragem enterrada dentro do rio. Você sabia disso? Não sabia disso, não. Uma barragem que... Você muito menos, você é garotão, né? Porra. O velhão sou eu, porra. Mas é uma barragem que regula o fluxo do rio Tietê. No rio Tietê, você tem 3 barragens. Tem aquela do Cebolão, okay, que é o desvio para desviar a água do Tietê para o Pinheiros, ou para dar continuidade. Existe essa na Zona Leste, ali, mais para São Paulo do que o aeroporto, mas está ali próximo. E existe uma outra em Itaiaçupeba, do lado de Mogi das Cruzes. Tem uma outra barragem lá. Então, a operação dessas barragens é que evita que inunde São Paulo inteiro. Mesmo assim, a gente ainda tem alguns acidentes como esse, mas senão teria sido muito pior, né? Com o crescimento que houve, com a urbanização que houve, teria sido muito pior. Nessa época também foram feitas todas as pontes e viadutos da Ayrton Senna. Então rodava assim, vários dias, 24 horas por dia, caramba, atendendo os engenheiros de campo das construtoras para fornecer o concreto para fazer essas obras. Itaquera estava começando, Itaquera 1, Itaquera 2, Jardim São Paulo, tá certo? É muita coisa, né? Ok? Mas assim, então você precisa também ter coragem. Coragem de enfrentar as situações. Sim. Saí dessa multinacional, voltei para uma pequena,
que estava começando, tá certo? Aqui em São Paulo, foi a Concrelix, isso aqui é a Concretex, tá certo? Aí eu já começo a me situar. Então, Aí eu já começo a entender um pouquinho. Concrelix era de um grupo que quem desenvolveu a empresa, o Dr. Lix da Cunha, é uma pessoa vanguardista para a sua época. Sim, sim. E dentro da corporação, quem administrava a parte de concreto, para quem eu estava trabalhando, é outra pessoa que nunca falou para não mexer, tá certo? Sabe aquelas coisas assim? Vai fazendo. Vai fazendo. Né? E com isso você ia absorvendo. Então fui tomar conta de pedreiras, 7 pedreiras para tomar conta, viajava para todo lugar, além das empresas. A Lix tinha uma central imensa em Campinas, né? Em Campinas eram 3, tá Isso. certo? O pessoal via normalmente aquela da Anhanguera, porque é que aparecia no mapa, né? Tá certo? Mas haviam outras 2. Pedreiras, tínhamos 7 pedreiras, então tinha aquela pedreira do Guarujá, tinha uma numa cidade chamada Maia da Fé, que é do lado de Itajubá. Fornecia todo o agregado para Itajubá, ok? Atendia também parte de Pouso Alegre, porque tinha uma outra pedreira de um concorrente. Depois tinha as pedreiras, 2 em Campinas, depois tinha Pirassununga, tá certo? E estava montando uma aqui em São Paulo, que é do lado da Bandeirantes. Aquela da Bandeirantes que se vê do lado esquerdo, dentro da floresta lá da Melhoramentos, a gente teve a oportunidade de desenvolver o projeto e começar lá do zero. Então, deu tempo de fazer isso. Bastante. É um mundo bem interessante, né? A gente fala muito de sustentabilidade, inovação, né? Eu vivenciei dentro de uma empresa que chegou a ter 18 pedreiras, né? É isso aí. Foi o Grupo Estrutural, então trabalhando com tecnologia, com outras coisas, vivendo esse mundo. Então, nessa parte eu já consigo me posicionar e a importância disso tudo para o desenvolvimento. Tanto que a empresa que você trabalhou foi a que absorveu as pedreiras que a gente tinha começado. Exato. A hora que você começou a falar, eu já comecei a linkar. Você vê como é uma coisa, né? Que você vê. Sim. Vai havendo a continuidade e evolução com pessoas diferentes, mas vai fazendo. Um movimento que hoje está muito comum, que são empresas maiores comprarem empresas menores. Às vezes as pessoas olham, né, que é mais jovem, achando que isso é um movimento recente, mas sempre existiu e é o que você está falando, né? Você trabalhou numa que acabou sendo absorvida pela que o... Exatamente. Foi trabalhar, tá certo? Exato. Depois, saindo dessa fase, tá certo? Fui trabalhar para empresas menores de concreto, porque por uma transição da Concrelix, transição interna deles lá, saí, fui fazer consultoria para outras empresas menores e fui trabalhar para cimento. Fui trabalhar fazendo treinamento de vendedor de cimento, né? Que tinha trabalhado com essa parte comercial no concreto. Entendi. Não? Tive a oportunidade de fazer isso. Pegou terraplenagem, pedreira, construção, cimento. Daí, aditivo não trabalhou ainda. Montei a fábrica. Montou a fábrica. Essa te pegou, hein, Júlio? Nessa fase, Fibra. A Seminas estava investindo no negócio que é a Roderchem. Aí eu já começo a conhecer, quando a gente começa a falar dos primeiros aditivos, lá em 90 e qualquer coisa. Que depois a Roderchem foi passada para a BASF, virou BASF, né? Mas a fábrica da Roderchem, o projeto e depois a construção, nós que acompanhamos. E virou Degussa e assim por diante. Tudo isso daí. Nessa fase, o nosso colega lá, que era o responsável por assistência técnica, tinha tido um problema de saúde. Então a gente acabou absorvendo também a parte de assistência técnica. Então aí tem vários outros que estão no mercado, que vocês conhecem aí, que trabalharam conosco lá, tá certo? Que foram dando continuidade. Aí saí disso para montar a empresa de projeto de piso, porque lá na fábrica de aditivos tinham sido feitos pisos com fibra já. Mas já com fibra na casa? Já com fibra. E comecei a mexer com fibra há um tempo anterior a esse, por conta de uma obra que precisava usar fibra por uma questão de necessidade de durabilidade, porque tinha tido corrosão do aço e deu um acidente, então
foi obrigado a importar fibra para daí entender como é que a fibra funcionava. Aí fomos fazer os pisos da fábrica de argamassa e aditivos com fibra, em faixa, não mais em dama. Até essa época só se fazia piso em dama e aí para frente. Ok? Terminada essa fase, então, na Monobeton a gente teve a oportunidade de ter sido feito a primeira empresa que fez placa grande, sem juntas, numa obra da Bahia. Na época, para o supermercado Bom Preço. Fizemos o primeiro piso protendido. Tá certo? Fazia o protendido com bainha, injetada depois o cabo. Mas foi o primeiro feito com cordoalho engraxado. E assim veio vindo. A gente vai... Até chegar e a gente vê, você falou, né, da Monoflora em relação... O que a gente vê, né? Eu tive a oportunidade de rodar no Chile, na Argentina, e a gente vendo o pavimento de concreto sendo bastante utilizado nos países. Muito mais do que aqui. Muito mais do que aqui, né? Mas isso também é uma falta de registro, Hugo. Sabe por quê? Nós temos muita coisa feita em concreto. Só que as pessoas perdem a continuidade. Ok? Se você for ver Recife, a Avenida Recife foi feita em pavimento de concreto em 1942. Caramba. Depois... História hoje aqui. 42. Depois disso, não se deu quase manutenção e há uns 10, 12 anos atrás, o Exército fez toda a continuidade da rodovia lá em Pernambuco, em concreto. Então, hoje... Quem tem competência para fazer pavimentação em concreto é o Exército. Tem muito conhecimento. Tá? Você vê, tem lá no sul, Rio Grande do Sul, você tem lá. Sim. A rodovia. Freeway, né? Então, você tem a freeway todinha em concreto. Ok? Se você for ver... Santa Catarina você tem também a Serra do Rio do Rastro. Sim. Concreto. Ok? Tá certo? Então, Serra Dona Francisca tem um pedaço. Você tem vários. Bom, então, não vou falar de coisa nova, vamos falar de coisa velha. A Estrada do Caminho do Mar. Em concreto. Anterior à Anchieta, que é de 1960. A ligação São Paulo a Jundiaí, a Anhanguera, é todinha feita em concreto. Capeada com asfalto. Asfalto depois, exato. E depois de Jundiaí a Campinas, uma via em concreto e a outra foi feita em asfalto. A rodovia Ayrton Senna, tá certo? Tem alguns trechos bons. A Santos Dumont, que é a ligação de Campinas, passa em Viracopos, vai até Cabreúva-Itu ali, tá certo? Ali foi feito em concreto CCR, concreto compactado com rolo. Entendeu? Então, falta, e isso daí é uma culpa da engenharia de uma forma geral, de ter esses assuntos gravados. Então, nisso daí também é muito importante o programa que vocês fazem. Sim, eu ia dizer. Numa entrevista você acaba tendo informações Maravilha. de obras, coisas que foram feitas, tá certo? E que servem, inclusive, para quem estiver fazendo aí sua pós-graduação, seu trabalho de conclusão de curso, mestrado, doutorado, pegar esse gancho e seguir, tá certo? Então eu sei que foi feito tal coisa, assim, assado, e tem dados, tem disponibilidade de informação no mercado. Exato. Ontem falávamos até, né, com o Beto, o Cristi, né, falando a norma de UHPC que saiu recentemente, mas não é de projeto, né, que deve sair. E isso não impediu que fosse feito cálculo, né, de peças no passado usando engenharia. Ok. Né? Usando engenharia. Não se impediu que a gente saia da caixinha e execute coisas, né? E faça projetos usando engenharia, usando a física, usando a química. E tem que ser dado mérito a quem o tem. Exato. Então você tem alguns engenheiros, um exemplo, por exemplo, é um engenheiro de Jundiaí, que é o Campaner. O Campaner não se intitula engenheiro, ele se intitula físico. Que ele fala, engenharia nada mais é do que física, é a aplicação das leis da física. Certo? Então ele faz uma série de coisas, por exemplo, para vocês saberem,
ele tem construções de hotéis feitos, todas as paredes e lajes em concreto com fibra sintética. Ok? Tá feito. Aí os bombeiros, não, porque isso daí dá problema, que isso, aquilo. Tá bom, então o investidor dos hotéis fez com ele uma habitação em concreto com fibra sintética e pôs fogo nas condições em que os bombeiros estavam monitorando para mostrar que não tinha problema. Caramba, que legal. Entendeu? Então, tem muito paradigma que precisa ter pessoas assim. Disruptivas, né? Inovadoras. Exato. Paradigmas foram feitos por serem rompidos. E eu acho que é exatamente o que você falou do HPC, tá certo? Ok, tem gente fazendo painel de UHPC faz tempo. Exato. Fazendo peças de UHPC faz tempo. Só que não tem norma. O concreto de pós-reativos lá atrás, né? Que depois virou o GRC, né, primo do HPC, que a gente vem fazendo há quanto tempo? Ok. Né? Quando foi feito, inclusive, aquela obra emblemática no Canadá, que é uma passarela, tá certo? Em concreto de alto desempenho, por um engenheiro que tem, inclusive, o livro dele é sobre esse tema, né? White Sim. Nós tivemos lá, ok? E fomos ver. E outra vez a mesma coisa, olha, ele quebrou o paradigma de que não podia fazer. É isso que eu falo. Quando alguém não diz para você que não é para fazer, nada te impede de fazer, tá certo? Eu acho que aqui tem um lance interessante que o Paulo falou no começo, que ficou registrado para mim. Claro que dentro de toda essa história entra conhecimento, capacidade, técnica e tudo mais. Mas tem um elemento que não é controlável, vamos dizer assim, e que é fundamental nesse processo, que é a coragem que você falou. E quando o cara não tem coragem, ele tem conhecimento, ele tem estudo, ele tem técnica, ele tem materiais, mas ele não avança porque ele não tem a coragem e não teve quem empurrou ou disse pode fazer ou não. Não estou dizendo que não possa fazer alguma coisa, mas esse lance da coragem, da atitude, exato, é primordial. Todo conhecimento que você adquiriu sem atitude ou coragem não adianta de nada, né, cara? Ok. E com um grande aprendizado que é assim, não queira fazer obras grandes. Faz primeiro um negocinho pequenininho no fundo do quintal, entendeu? Sim. Vai lá, bate com a marreta, sobe com o automóvel em cima, deixa pro cachorro, entendeu? Bora fazer corpo de prova e botar saco de aquela velha história, que acontece. É aquela velha história. Como é que a gente faz para comer um elefante em pequenos pedaços? Os problemas grandes também são feitos assim. Você falou, vai devagarzinho, cara. E começa pequenininho. O elefante não nasceu grande. Vai ensaiando, né? E isso é o que a gente vê hoje, uma série de ações, apesar de toda a inteligência artificial, todo o conjunto de dados que se tem disponível, né? A facilidade de obter informação, a disponibilidade disso, mas se você não tiver coragem, determinação, suor de fazer as coisas, estudar muito, você não consegue. Acho que é um ponto que fica aí para essa geração e para as próximas, né? Tem muito conhecimento e facilidade, como você bem colocou, mas se essa geração e as próximas não tiverem a atitude, a coragem de romper e fazer, né? E sair essa informação, a inteligência artificial não vai fazer sozinha. Não vai mudar isso. É atitude. Não vai. É uma atitude de pessoa. Eu sempre falo, eu tenho vários colegas que eu encontro, eu falo assim, eu gosto de você porque você é incomodado. Você acha que pode fazer diferente. E isso até a nível nosso de Brasil é o que está faltando, né? A gente falava isso antes aqui, né? No nosso bate-papo, né? De como que a sociedade está de maneira geral, da doença, né? Que a gente vive, e como a gente consegue sair disso, né? Esse monte de informação, esse bombardeio de informação, mas a ação para sair disso, a coragem para sair disso, a relação pessoal ainda, a necessidade. Tem muito de acomodação. E isso vem muito, inclusive, do próprio sistema de ensino, né? Perfeito. Você só pode fazer aquilo na primeira linha. Né? Exatamente. Não pode passar para a segunda linha. Não pode dar uma folha em branco, tem que ser pautado.
Criatividade. A modularização do ensino em alguns momentos, né? Claro, ela cria um sistema, ela cria uma linha, né? Uma jornada, mas ela é extremamente complexa, conforme o Paulo falou, porque às vezes você tem a pessoa querendo ir para a página 2 ou querendo ir para o módulo 3 e não seguir do 1 para o 2 e não faz porque você está engessado. Então, acho que isso é um ponto importante. E é legal você falar do lance de incomodação, porque o podcast que antecedeu esse na gravação, a gente falou disso, e falei no anterior também. Uma das coisas que faz brilhar meu olho como engenheiro e com os engenheiros que converso é que, na minha concepção, engenharia é sinônimo de ser incomodado, ou seja, de ser inconformado. Isso. Engenheiro que não gosta de problema, para mim, não é engenheiro. Não. Engenheiro que não se sente incomodado e querendo sempre fazer mais com menos e diferente, para mim também não é engenheiro. Então, eu gosto muito quando eu escuto isso, porque eu acho que isso é a essência da engenharia. Ser incomodado e querer fazer melhor. Então, vamos pegar exatamente o exemplo que você deu, tá certo? O HPC não tem norma, então não faço. Exatamente. Entendeu? Essa burocratização das coisas e não usa a engenharia para desenvolver o trabalho. Tá bom, isso até porque, assim, do outro lado, tem alguém que fala assim, não, mas eu quero a memória de cálculo. Ou tenho que Mas ter você quer segurança memória de jurídica. cálculo para quê? Se você está fazendo alguma coisa que não tem norma. Sim. Como é que você vai fazer? Né? Então, muitas vezes você precisa, inclusive, falar para as pessoas, olha, o que está é aqui, ó. Tem os já foi esforços, feito, tem as você reações, tá falando tem a disso. característica do material. Ok, tá bom, mas é assim, ó, já está feito. E eu brinco com todos os colegas dizendo o seguinte, só se aprende com erro. É isso aí. Você não aprende com o que fez e deu certo. Se deu certo, você não sabe se foi competência sua, se tudo no universo conspirou a teu favor, se foi sorte, se foi Deus que te deu. Sim. Agora, quando você não deu certo, você sabe que o erro foi seu. Essa é boa. Se não tivessem os primeiros aviões aí que não tivessem funcionado, não estaríamos voando. Okay. Ou não estaríamos andando de carroça se não tivéssemos, né? Se o primeiro motor tivesse explodido, tá certo? Ninguém teria desenvolvido os motores a combustão do jeito não que estaríamos dando ré em foguete. Né? Literalmente, né? Hoje estamos dando ré em foguete, né? Né? E tudo isso, né? Quer dizer, isso então é um incentivo ao pessoal mais jovem dizendo o seguinte, sejam incomodados. É isso aí. Não se limitem a ficarem dentro daquilo de forma confortável. Uma coisa que eu vejo bastante nesse sentido é a gente às vezes tem a oportunidade de mentorear, apesar de eu ser o mais juvenil aqui, de mentorear o pessoal, de ter os estagiários, o pessoal mais novo, que vem aí com seus 30 anos, 20 anos. Poxa, mas é só problemas, isso aqui. Mas o engenheiro precisa aprender a resolver problemas. Para mim, engenharia é resolver problemas, que nós falamos anteriormente. Tá aqui, ó. Exatamente. Senão, para que teria feito isso? Exatamente. Tá certo? Então, se não tivesse eu não teria por que estar aqui. Se não tivesse um problema, não teria tido o desenvolvimento de aditivos, fibras, adições, tá certo? Cimentos diferenciados, ok? Aço diferenciado, barra de FRP. Olha o que você tem hoje de gama de alternativas. As próprias fibras, nós mesmos passando por todo o desenvolvimento de geometria, polímero, fibra PVA, fibra de polipropileno, fibra de aço, fibra de vidro, álcool resistente, não álcool resistente, tamanho X, Y, micro, macro, aplicações, estudo, compensador de retração. Quer dizer, tem tanta coisa para se explorar. Quanto tempo você está estudando? Olha, já que a gente falou de formado, eu já tenho meus 28, né? Não cheguei com vocês ainda, mas vou chegar. Com certeza, estudando desde pequeno, né? A gente nasce sem saber nada. Não é isso? Né? Eu acho que esse é o vai morrer aprendendo. Essa é a incomodação. Eu acho que tem outra coisa legal, né, Paulo? Porque hoje, com soluções que nem essas que a gente está trazendo aqui com o Cecast, permite o indivíduo continuar estudando e estudando com pessoas que talvez ele não tivesse oportunidade de ter no banco de uma universidade, que nem você e outros que a gente teve aqui, que estão compartilhando a sua vivência, a sua história, o seu conhecimento, de uma forma, cara, olha a oportunidade que é isso, né? E aí, às vezes, eu me deparo, até com outro podcast que eu tenho, que é o Novo Hunter, que só tá com diretores, presidentes de empresa, e aí eu vou numa universidade e vejo os caras dando aula de empreendedorismo com alguém
com vivência nenhuma, eu digo assim, mas por que vocês não pegam um podcast que nem o Novo Hunter ou que nem o Sequest e passam para os alunos? Porque isso é uma imersão infinitamente maior e mais consistente. É Trazer um inspiração cara, pura. porque é verdade, não é alguém que vai dizer, olha, é mais ou menos assim, baseado em livro. Não, isso aqui é história, são 40 e poucos anos atuando com isso, são 20 e poucos anos atuando com isso, 30 anos. Não, e assim, a gente continua dessa forma. Claro. Então, graças a várias dessas iniciativas, a gente conseguiu dar destinação à E de fundição, que é um resíduo da indústria de fundição, certo? Fizemos um estudo de incorporação da E de fundição em asfalto. Aí o pessoal, para transformar isso num modelo ambientalmente aceito, não tinha bibliografia. Acabei fazendo um mestrado só sobre isso, gestão de resíduos, tá certo? Focado para especificamente a E de fundição. E, em função disso, depois virou norma nacional, né? Uso de pneu inservível, tá certo? Pedimos para picar o pneu e usamos dentro do concreto, substituindo brita. Ok? E foram feitos vários trechos. Tem uma série de barreiras dessa New Jersey feitas em concreto com agregado de borracha. O pessoal não sabe, tem 8 trechos ao longo da marginal do Rio Tietê. Cara, show de... Tem beira de rodovia feita assim. Depois você acaba vendo que isso é uma coisa que não só aqui estava sendo feito estudo disso, né? Haviam estudos desses em outros locais. E que você vai olhar hoje, tem muita coisa feita nessas áreas, né? Mostrando que aquilo que você pensa hoje aqui dentro daquela linha do bem comum, Uhum. tem mais gente pensando a mesma coisa. Por isso que você falou, é essencial que haja conversa, ok? Que haja entrevistas, que hajam coisas e que a pessoa fala assim, pô, eu pensei nesse negócio aí. Então tem um outro sujeito que também pensou nisso. Até já fez isso, né? Não, ou tem mais gente pensando nisso e, portanto, é um caminho Cria para um encorajamento, que acho que a gente está falando muito aqui de coragem, né? Para que a pessoa fala, poxa, vou colocar isso em prática. E esse é a grande mágica. Aí entra uma parte legal da gente estar vivendo uma era um pouco mais tecnológica e moderna, que há 30 anos atrás, quando eu me formei, um pouquinho mais que o Paulo se formou, a gente não conseguia saber do que estava acontecendo em outros lugares se não fôssemos até lá, né? Era mais ou menos obrigado isso. pelo um pouquinho mais. Mas a gente tinha que ir até lá, né, cara? A gente tinha que ir até lá. Hoje você consegue, em tempo real, conversar com outro engenheiro em qualquer outro lugar do mundo, né? Em qualquer língua. Em qualquer língua. Vídeo. Então, eu vou fazer um depoimento real, certo? Que aconteceu conosco. Antes de fazer a carreira de civil, eu fiz a parte de técnico em mecânica. Quando eu estava fazendo técnico em mecânica, não se podia ter livro em língua estrangeira, muito menos em russo. Há 50 anos atrás. Hoje você pega qualquer livro, traduz. Não, pega lá uma pesquisa qualquer que você faz no teu celular, traduzir. Sim. Você tem tudo. Sim. Não, e nem precisa, né? Eu fiz uma pesquisa com 1.500 artigos, a gente chegou em 25 artigos, todos eles em outras línguas, e você ali com a tradução simultânea e desenvolvendo aplicações práticas aqui. Não, isso aqui, ó. É instantâneo. É automático. Isso, e a gente está incluindo de IA nisso, né? Porque hoje com IA ainda fica... Eu falei para a Gabi, quando ela estava antes aqui gravando comigo, porque obviamente ela é muito jovem em relação a gente, quando eu fiz engenharia química, porque eu sou engenheiro químico, na realidade os livros, né, o manual do engenheiro voltado para química, ele era em francês ou em russo, que nem você falou. E aí, naquela época, não tinha... Abecedário de química. Você não tinha como traduzir, cara. Era na raça mesmo. Você andava com um livrão desse debaixo do braço de 50 quilos, né, de um lado pro outro, e se esforçando que nem um maluco para tentar traduzir aquele troço, né? Com o dicionário. Dicionário, livro, dicionário, livro. Tá certo? Cara, mas não foi assim? Mas foi. O Beto me dando, a gente falava ontem, o Beto me dando a norma francesa de UHPC, TOT vira, né? Digere isso aqui, né? Não temos aqui ainda, mas essa é a base.
Mas o que é legal nessa história toda, nesse nosso bate-papo, você imagina, a gente está aí há uns 30 e poucos minutos conversando, e o que o Paulo trouxe já de história da engenharia dentro do Brasil, dentro do estado de São Paulo, dentro da região, que provavelmente desconhecida por um número inúmero de pessoas, você é engenheiro formado há um bom tempo e desconhecia de algumas dessas situações. Então, olha como é importante um registro histórico que nem esse. Eu vou dizer que são palavras do nosso cinegrafista aqui, o Alessandro, que diz que gravar o podcast é um registro histórico. Isso é um registro histórico que, de repente, cabe, inclusive, um episódio aí de 1 hora, 2 horas, para esse jovem senhor contar aí mais um monte de outras coisas pra gente, você não acha, não? Com certeza. É muita história, né, Paulo? É muita história. Ok. Felizmente, por isso que eu falo que é uma bênção. Eu conheci você lá atrás, quando você, junto com o Ricardo Lessa, a gente estava fazendo um trabalho de um pavimento de concreto de um condomínio para substituir uma pavimentação asfáltica. E você já estava ali, preciso disso, preciso daquilo. Quando não falávamos aqui muito sobre pavimento urbano de concreto, nós não falávamos disso, e você já estava, não, preciso disso, está aqui o projeto, um calcular, vamos fazer assim, a gente fazendo a proposta para poder fazer a viabilidade da substituição disso, quer dizer, e tá falando contigo hoje e aprendendo tanto contigo, é uma satisfação imensa. Total. E isso que a gente mostra, né? Então, a nossa transição, depois do que a gente fazia monobeton para monoflor, de um lado, eles entenderam tudo aquilo que a gente fazia e eles achavam que não funcionava, né? E do outro lado, você tem acesso a uma informação a nível internacional que permite que você desenvolva, inclusive, pavimentação mais racionalizada do que o que se faz, certo? Então, existe um sistema hoje que você faz de pavimentação muito mais barato do que asfalto. Mais durável. Ok, não vou entrar no mérito das vantagens do concreto. Vamos falar em termos de custo. Certo? Que a grande maioria do pessoal quer saber, em primeiro lugar, se não, concreto custa muito mais caro. Peraí, vamos fazer a conta aqui, certo? Já se viabiliza inicialmente. Ok, é paradigma, entendeu? Vira o paradigma de que pavimento em concreto é mais caro. Pronto. E não é. A gente consegue demonstrar hoje com facilidade que não é, muito pelo contrário. Hoje está muito mais viável do que o asfalto. Tá bom? Exato. Ok? Beleza. Paulo, antes da gente finalizar, você quer falar um pouco mais da Monoflor, falar um pouco das soluções da empresa? Fica à vontade. Não. Monoflor hoje está na linha exatamente de fazer a parte de pisos, pavimentos. Monoflor Brasil é só engenharia, não tem execução. O pessoal teve muito receio, porque o grupo tem execução nos outros países. No Brasil não vai fazer execução, é só a parte de engenharia mesmo. E a partir da Monoflor, que está aqui no Brasil, se faz projeto para a América Latina. Então, os outros países, né, que você falou, por exemplo, Uruguai, Argentina, um pouco, que está desenvolvendo agora, Paraguai, Chile, Peru, Colômbia, Bolívia, tá certo? Os projetos são feitos hoje pelo grupo que está no nosso escritório. Isso possibilitou que o pessoal mais jovem, inclusive, tivesse conhecimento de normas internacionais. Então, hoje, se você falar assim, eu quero fazer um projeto pela norma americana, ok. Quero fazer uma pela norma europeia, ok, tá certo? Porque cada país desses adota normas diferentes, algumas próprias e outras internacionais. Então, o pessoal hoje fala lá no escritório, ao invés de uma norma NBR, tá certo? Fala de normas conforme estão aí nos outros países. Do restante, o que a gente faz? Controle de concreto de alta resistência, blocos de grandes dimensões, desmistificamos algumas coisas com o uso de aditivos, tá certo? Ok? A parte de consultoria, não só de pisos e pavimentos, mas também de obras em geral. Vira e mexe aparece esse tipo de coisa. E a gente se diverte. Esse é o segredo. É o mais importante, né? Acho que é isso aí. Continua sendo otimista e corajoso, acima de tudo. Mas é assim, feliz. Feliz em poder passar para os outros
um pouco de tudo que a gente já fez, né? Ou tudo, passa tudo. Sim. Tecnologia guardada na gaveta não tem valor nenhum. Exato. Muito bom. Ok? Ótimo. Muito obrigado. Júlio, que satisfação, né? Que Ter satisfação. oportunidade. Uma aula, para mim, inspirador, né? Sobre vários aspectos, né? E que satisfação. Muito obrigado, Paulo. Obrigado a vocês, Roberto. Muito obrigado. Obrigado pelo pessoal. Muito obrigado. Ok? Legal. Obrigado, Paulo. Agradecido. Obrigado, Júlio. Foi uma grande aula que vocês acabaram de acompanhar aqui no Cquest, pessoal. É isso que a gente vem falando já desde o primeiro episódio que a gente gravou. Esse projeto da Camargo Química é um projeto não só inovador, como extremamente organizado, costurado. A gente cuida muito em quem a gente traz para essa mesa, né, Júlio? Para trazer de fato conteúdo consistente, relevante e que possa inspirar quem assiste, né? Que possa gerar aqui um registro de fato histórico de projetos, obras, vivência, né, de engenheiros e engenheiras que ajudam a construir e a desenvolver esse país. Valeu, forte abraço, até o próximo episódio.